Oi, gente, Giovana aqui. Hoje eu resolvi trazer um vídeo para vocês falando sobre como organizar os estudos, da faculdade. Eu fiz um post no meu Instagram falando sobre isso e eu resolvi trazer ele para cá, falar de uma forma mais contextualizada para vocês, certo? Mas antes de falar, eu queria te pedir que se você é estudante de psicologia ou tem interesse em cursar o curso, já se inscreve aqui no canal, certo? Comenta aqui o que você vai achar, já curte, compartilha com seus amigos, para que possa ajudar o canal a crescer. Mas vamos lá, vamos sem demoras, já estou aqui com as dicas todas aqui preparadas. E, gente, esse assunto é um assunto muito útil, porque muitas pessoas, quando entram na graduação, ficam perdidas, sem saber como organizar os estudos. E a primeira dica que eu deixo aqui é a principal de todos, porque é através dela que você vai organizar todos os outros passos, que é conhecer a sua rotina ou criar uma. Como assim? Quando você não conhece a sua rotina, você provavelmente não vai conseguir estudar direito e vai perder muito tempo, porque vai estar tudo desorganizado. Então, o que você precisa saber é: eu estudo de forma integral, eu estudo e trabalho, ou eu estudo apenas em um turno e tenho os outros horários livres. Então, quando você conhece a sua rotina, você sabe quais são os horários que você não tem livre. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer quais são, as coisas que você faz durante o seu dia que são fixas, certo? Que naquele horário você não pode fazer outra coisa além daquilo, como, por exemplo, estar na faculdade, estar no trânsito, indo para o trabalho, ou estar no trabalho. Então, isso são coisas fixas, certo? Então, estabeleça as suas obrigações fixas que você tem durante o dia para que você possa seguir os próximos passos. Depois que você fizer isso, você vai para o segundo, que é definir quais são os seus horários livres. Ou seja, a partir do momento que você conhece a sua rotina, se você estuda de forma integral, de manhã e tarde, provavelmente você só vai ter a noite livre. Então, é nesse horário que você vai organizar quais são as matérias que você vai estudar. Se você estuda e trabalha da mesma forma, se você só estuda um período da manhã, você vai ter quais são os seus horários livres. Você tem 3 horas livre à tarde, você tem 2 horas livre à noite. Então, você separa esse horário já para seguir o próximo passo, que é elenque quais são as suas prioridades na hora de estudar. Então, você já sabe qual é a sua rotina, você já sabe quais são os seus horários livres e agora você vai definir quais são as suas prioridades. Como assim? Tá, quais são as matérias que você tem que estudar primeiro? Quais são os trabalhos que estão com prazo mais perto de você entregar? Então, quando você define isso, quando você elenca as suas prioridades, certo? Você sabe melhor o que você deve estudar e não vai ficar tão perdido. Meu Deus, o que é que eu vou estudar? O que eu estudo primeiro? Então, elenque as prioridades. Quando você elenca as suas prioridades, você vai para o quarto passo, que é distribua esses assuntos que você já elencou como prioridade nos seus horários livres. Então, a importância de você seguir esses passos é porque eles vão se encaixando um no outro, certo? Então, quando você já elencou sua rotina, você já sabe qual é a sua rotina, certo? Você já sabe quais são os seus horários livres, você já elencou quais são as disciplinas que você tem que estudar primeiro, você vai distribuir essas disciplinas nos seus horários livres, certo? Então, se você tem 2 horas, só tem 2 horas livre à tarde. Você separa essas 2 horas e estude aqueles conteúdos que você vê que estão mais próximo do prazo, aquele texto que o professor passou que você tem que ler, que você tem que levar alguma coisa para a sala de aula, certo? Então, seguindo esses passos, eu tenho certeza que você vai conseguir se organizar melhor, porque geralmente é isso que eu faço também comigo, certo? E o quinto passo, ele é muito simples, porém é o que mais prejudica a gente na hora de estudar, que são as distrações. Gente, parece bobo, mas não é. Quantas vezes você está estudando e às vezes chega uma notificação no seu celular, você vai lá e pega. Isso, você está perdendo tempo, certo? E o seu estudo não vai render dessa forma. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é desligar as notificações do seu celular, evite ficar estudando em locais. Eu sei que às vezes é difícil em casa, estudar em locais que tem muitas pessoas conversando, ficar perto de barulho, enfim. Faça o seu chá, faça o seu café, se você gosta. Organize o seu local de estudo, certo? Para que ali seja um ambiente realmente
uma hora que você possa focar. A hora de estudar é uma hora em que você tem que focar, certo? E depois de ter dito isso, né, algo muito importante que eu também faço é ter uma agenda, gente. Se você confia só no seu cérebro para lembrar das coisas que você tem que fazer, ótimo, mas eu não consigo. Então, eu tenho a minha agenda em que eu elenco todos os textos em que eu tenho que ler e ainda tenho outra pequenininha que eu defino o que eu tenho que estudar naquele dia, certo? Então, é muito importante você anotar para você não esquecer, chegar no dia de entregar aquele trabalho. Meu Deus, eu não sabia que tinha esse trabalho para entregar. Então, anote, certo? Anote. E por último, é uma dica geral, que é não se comparar. Como assim não se comparar? Porque nós vemos muito nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? A gente posta, eu mesmo posto vídeos estudando, fotos estudando. E é importante a gente não se comparar. Por quê, gente? Porque cada um de nós possui uma rotina diferente. Até mesmo se você tem 30 pessoas na sua sala e vocês estudam no mesmo horário, essas 30 pessoas não têm o mesmo tempo que você, certo? Então não compare o seu tempo de estudo com o tempo de estudo do seu colega, certo? É importante lembrar também que cada pessoa prefere às vezes estudar de uma forma e o outro estudar de outra. Então adeque aquilo que é mais importante, aquilo que faz mais sentido para você, certo? Na hora de estudar. Então não se compare e eu espero que essas dicas que eu tenha falado para você tenha sido útil. Espero que te ajude a organizar os seus estudos, para que você não fique perdido na hora de estudar. Então é muito importante você estabelecer sua rotina, certo? Ter uma agenda, elencar suas prioridades, tirar as distrações do seu ambiente, certo? E espero que vocês tenham gostado. Foram dicas rápidas, mas eu acredito que são muito úteis na hora da gente se organizar, né, na universidade, enfim, com tantos textos, né, que a gente tem para ler. Então, desde já queria reforçar, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos essas dicas e eu te espero no próximo vídeo, certo, gente?